Olá, tudo bem? Se você tem interesse no concurso de auditor fiscal da Receita Federal, você precisa ver esse vídeo, sabe por quê? Porque eu vou te contar coisas importantes que as pessoas não falam e que vão te ajudar a ser aprovado no próximo concurso. Ok? Vamos combinar assim? Mas se você ainda não me conhece, meu nome é Jefferson Rosa. Fui aprovado 2 vezes no concurso da Receita Federal e hoje eu auxilio pessoas a conquistarem a tão sonhada vaga em concurso público por meio do processo de mentoria individual. O que vem ser a mentoria? É um processo em que eu planejo, oriento, assessoro, direciono e estou à disposição de sanar as dúvidas para você chegar no mais alto nível de preparação. Não apenas do concurso da Receita Federal, mas em qualquer concurso. Nós somos estrategistas, beleza? Então, eu já peço que você já ative o sininho das notificações para que você possa receber em primeira mão os nossos vídeos, beleza? E dê o seu like, porque é muito importante para toda a nossa equipe. Você vai dar aquela moral, tá? Então, vamos para a tela. Vamos falar sobre o concurso de auditor fiscal, a prova número 2, que foi realizada no período da tarde, ok? Então eu vou te mostrar detalhes da prova que as pessoas não vão te contar porque elas não são estrategistas de preparação para concurso público, tá? Então nós temos aqui, ó, prova 2, a prova tipo 1, auditor fiscal, período da tarde, tá? Essa prova, ela teve o quê? 60 questões, múltiplas escolhas de A a E, certo? Com as 5 alternativas para você. E também teve 2 questões discursivas. Já adianto para você que antes de começar a fazer a prova, você já deveria ter uma estratégia de divisão de tempo para que você tenha o quê? A organização e a gestão do seu tempo para poder executar essa prova da melhor forma possível. Aí já começava seu processo de aprovação, antes mesmo de poder fazer a primeira questão, tá? Por quê? Uma prova de 60 questões, em média, nós calculamos dentro do nosso processo de mentoria individual, porque nós orientamos os alunos a técnicas de estudos para que ele não passe sufoco. E essa é uma das orientações que nós damos. Por quê? A prova da área fiscal, você tem, em média, 3 minutos para poder fazer cada questão. Então, nesta prova, o aluno tinha que ter o controle de poder fazer as questões objetivas em 180 minutos. Por quê? Porque ele ainda tinha 2 provas discursivas para poder fazer. Então, 180 minutos para a prova objetiva, certo? E a prova discursiva, quanto tempo? Essa prova, ela tinha, em média, 4 horas e 30 minutos, que numa matemática básica são o quê? 270 minutos. Então, se você gasta 180 em uma prova objetiva e você tem 270 de cabeça, quanto que você vai ter que investir neste modelo de prova na prova discursiva? De cabeça? De cabeça? Exatamente. 90 minutos, que vulgarmente é conhecido como 1h30. Então, para analisar, antes de poder iniciar a prova, você já deveria ter isso em mente para que você pudesse fazer de forma plena. Você ter o controle de 3 minutos por questão e sabendo que você tem 90 minutos para poder fazer 2 questões discursivas e já colocar para o papel resposta, né? O caderno de resposta. Então você já percebeu que há necessidade de você ter orientação, direcionamento para poder ir bem nessa prova, tá? Porque se você não tiver, você vai pecar no momento imprescindível da sua preparação. Então a gente nem começou a prova e você já percebeu que há necessidade de você
ter essas orientações, beleza? Tudo isso é falado na nossa mentoria individual para concurso público. Vamos para a prova propriamente dita. Essa prova, módulo 2, conhecimentos específicos, caiu o quê? Direito administrativo. E aí já vem uma outra dica que nós damos para os alunos. Antes de poder fazer a prova, você precisa fazer o quê? O espelhamento da prova. E se tiver prova discursiva, você já vai direto na prova discursiva para que possa entender qual é o assunto, o conceito, porque geralmente na prova objetiva você vai ter que fazer algo sobre, tá? Então vamos fazer o seguinte, como um aluno nosso de mentoria, vamos direto fazer o espelhamento, verificando as provas. O espelhamento é passar na prova, olhar, ó, a prova tá grande, a prova administrativa tá grande, beleza, tem aqui licitações que eu já consegui ver, a 1433, direito constitucional, tá uma prova mediana para grande, né, as perguntas com bastante robustez, nada direto, direito previdenciário, questões mais diretas, questões de alternativas, então o direito previdenciário está mais rápido de fazer, direito tributário IPTU, dá ok, código tributário, série, tá, pá, a prova está mediana, não está uma prova grande, direito tributário, legislação tributária, uma prova, a prova está direta, legislação tributária, a prova está direta, está pequena, respostas pequenas, show de bola, ok, direito constitucional, desculpa, comércio internacional, tá? Isso, prova também direta, ok, legislação aduaneira, pô, legislação aduaneira, prova curta, direta, ok, então já consegui identificar só nessa olhada como é que está a estrutura da prova, tá? Direito administrativo, direito constitucional mais robusta, direito tributário mediana, legislação aduaneira, legislação tributária direta, comércio internacional direta. Vamos para a prova discursiva. Essa prova discursiva a gente já vai direto o quê? Nas itens de correção. Então, caso a medida liminar seja concedida, então tá falando sobre medida liminar, tais contribuições, então tá falando sobre contribuição, tá? É possível o lançamento de contribuições da medida do mandado de segurança, então se é possível fazer o lançamento antes mesmo das contribuições na vigência de uma liminar do mandado de segurança, inconstitucionalidade, contribuições sobre a folha de salário e serviço social e comércio. Então está falando sobre contribuições, beleza? E aqui tem uma historinha que você vai ler. Então basicamente essa prova vai falar sobre contribuições. Quais contribuições que nós vamos falar? Sobre folhas de salário em favor do SESC. Opa, então já captei com essas contribuições, já ficou no meu radar, vou para a segunda. A segunda, já está logo aqui de cara aqui falando sobre o que? A lei de improbidade administrativa. Então vai falar sobre a lei, tem várias perguntas, está pedindo jurisprudência, falando sobre a inserção na lei, a persecução, arrecadação, indisponibilidade de bens, evolução patrimonial e declaração de imposto de renda. É dessa forma que você faz a análise da prova discursiva no primeiro momento para começar a prova objetiva. Por quê? Porque você já está no essa mensagem, as informações já estão rodando em segundo plano e a gente vai o quê? Para a prova objetiva, ver se tem e possivelmente tem o quê? Conhecimentos para que você possa utilizar no seu brainstorm da prova discursiva, tá? Então vamos voltar para o início e começar a prova, certo? Já sabemos que a prova de direito administrativo está um pouquinho mais pesada. Então, se a prova está um pouquinho mais pesada, eu vou para as questões que são o quê? Mais curtas e diretas, exatamente para que eu possa o quê? Ser mais rápido. Ó, ela está bem pesadinha, tá? Então, por exemplo, eu vou começar de trás para frente, certo? Por quê? Porque eu já sei que aqui está falando sobre lei de licitações e contratos, vou fazer. Tá? Aqui está falando para quitação de débito, tributos, direito administrativo, bem como entendimento do STF, o Código de Trânsito Brasileiro. Olha só, gente. Isso daqui é basicamente uma análise da doutrina do direito administrativo de atos e poderes. Não tem nada a ver em você saber informações sobre o código, mas atos e poderes com base no quê? No conhecimento do STF, tá?
Vamos dar uma olhada aqui sobre a próxima, beta, vamos ver, concurso público, sempre cai questão de concurso público, sempre cai questões da 8.112, e aqui, ó, lei de improbidade administrativa. Você lembra que na prova discursiva estava falando sobre lei de improbidade administrativa, então aqui, nessa questão, você já vai conseguir extrair alguma coisa. Tá? Porque você vai fazer, vai abrir sua mente, que vai te ajudar a fazer a prova discursiva. Por isso, é de suma importância que você já dê uma olhada na prova discursiva antes mesmo de fazer, porque a prova objetiva, se tiver a prova objetiva e discursiva junto, vai te ajudar. Beleza? Então, vamos para a prova. E aí você vai analisando, certo? Vai fazendo a prova de direito constitucional é a mesma coisa, uma prova que está relativamente de mediana para grande, a prova narrativa. Vamos para direito tributário, previdenciário, direito tributário. A primeira está falando sobre IPTU, certo? A segunda está falando sobre decreto presidencial, a entrada da publicação, né, do ato normativo. Aqui CTN está falando sobre o Instituto do Parcelamento, tá? Aqui está falando sobre lei destruidora, deve ser cobrada sem pagas, também estabeleceu a arrecadação, não, a arrecadação, né, para as contribuições de conselho, tá? Vamos aqui, empresária, prazo prescricional, está falando sobre prazo. Aqui está falando sobre ITR. Aqui está falando sobre crimes contra a ordem tributária. Aqui está falando sobre obrigação tributária acessória. Aqui está falando sobre medida cautelar. E aí você percebe, aqui tem mais uma. Aqui está falando sobre lei de falência. Você percebe que não está falando nada sobre as contribuições lá da discursiva. Então, nesse caso, você vai navegar sobre o direito tributário. Eu vi de forma bem rápida, né? E não tem algo específico sobre as contribuições de SESC que está lá na discursiva. Sem problema algum, você já sabe, vai rodando em segundo plano. Você percebe que, antes mesmo de poder fazer a prova, você é obrigado a saber como enfrentar essa prova. E tudo isso você aprende com a gente na nossa mentoria individual para concurso público. Detalhe, isso para qualquer concurso público, tá? Por quê? Em concurso público, não espere o melhor. Prepare-se para o pior.